Olá a todos que acompanham o canal Palavra do Cristão. O tema de hoje será: o que é o diabo? Bem, sabemos que ele é a representação e ao mesmo tempo a personificação do mal. Contudo, sua forma original era a de um anjo querubim, que exercia a atribuição de guarda celestial. Devido à sua prepotência, acabaria por ser expulso dos céus após ter se rebelado contra Deus. Essa revolta se daria porque Lúcifer queria o poder para si. Para tanto, ele desafiou a autoridade suprema de Deus. Ele era um anjo de luz e acabou por ser privado dela, já que essa luz advinha do próprio Deus, a quem ele queria tomar o trono. O diabo então passou a viver uma vida profana, em um lugar distante do paraíso, cuja principal característica é a ausência total de Deus. Esse local é desconhecido, e muitos descrevem como sendo o inferno. E de lá, ele controla uma legião de outros demônios, cujas atribuições são levar dor, miséria e destruição aos humanos, bem como levar as almas daqueles que viveram em pecado. Mas o diabo é um ser carnal ou espiritual? A Bíblia nos relata, precisamente em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 4, que ele tentou induzir ou instigar Jesus, aproximando-se dele e iniciando um diálogo, ao mesmo tempo sedutor e deturpador, que ficou conhecido como a tentação de Cristo. Isso significa que o demônio de fato existe, não é uma fantasia. Sendo assim, o diabo é um ser espiritual maléfico. Uma das razões para a queda de Lúcifer foi a mentira e a manipulação com que ele se valeu para criar uma rebelião nos céus. Ele é o pai da mentira, da corrupção e do engano, pois nada disso existia antes dele. Ele não quis permanecer na verdade, ao contrário, preferiu a falsidade. Isso é entendido ao lermos João capítulo 8, versículo 44. Podemos destacar também que o levante do qual Lúcifer iniciou, liderou e tomou partido foi capaz de influenciar outros anjos. Isto mostra uma capacidade persuasiva e uma inteligência maligna, como vemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, no qual está escrito: assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, à terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Atualmente, a descrença no diabo é uma das maiores vitórias do inimigo, como é ensinado em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, da seguinte maneira: entre os quais o Deus deste mundo cegou a mente dos descrentes, para que não brilhe sobre eles a luz das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Em virtude desse ceticismo, no qual muitos alegam que o mal não existe, que é uma fantasia, o diabo passa a ter cada vez mais influência na vida das pessoas, agindo sorrateiramente, disfarçado de problemas, vícios, enfermidades e todos os tipos de males, pois é bem verdade que o mundo inteiro está no poder do maligno, como vemos em 1 João capítulo 5, versículo 19. Portanto, devemos renunciar ao mal e tudo que provém dele. Para conseguir o que quer, o diabo se camufla, se transmuta, se apresenta como uma coisa boa. Essa é a chave da influência. Como ensina 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por assim dizer, o diabo pode influenciar a música, a moda e o vestuário, bem como uma empresa, uma organização e até uma comunidade. E mesmo os membros de uma igreja, caso ele ache uma brecha. Se olharmos para a cultura atual do Brasil, vemos claramente que ela é, em grande parte, um verdadeiro culto a Satanás, pois instiga os jovens à rebeldia, à promiscuidade, à libertinagem e à vaidade, valorizando o consumismo desenfreado, o prazer pelo prazer, o corpo e a ostentação. O diabo também pode controlar ou mandar controlar, por intermédio de seus subordinados, as pessoas mais suscetíveis a esse domínio, valendo-se de manifestações, infestações e, em último caso, possessões. Tal capacidade pode dar a ele a habilidade de criar enfermidades que a medicina tradicional é incapaz de solucionar, visto que não são de ordem física, mas espiritual. Isso é visto em Mateus capítulo 12, versículo 22, no qual descreve uma cura realizada por Jesus da seguinte maneira: levaram-lhe então um homem possesso de demônio, que era cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo pôde falar e ver. Nessa descrição, podemos supor que o homem não era fisicamente cego ou mudo, mas que algo o impedia de ver e falar. Uma sombra obscura talvez fosse a responsável por esse mal, que o tornava deficiente. Mas como vencer o diabo? A resposta está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que nos ensina: portanto,
Sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. De tal modo, estar na presença do Senhor é a maneira mais eficaz de estar distante do inimigo. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.